Olá pessoal, dando continuidade à lei de responsabilidade fiscal, é muito importante frisarmos alguns pontos e a forma como deve ser estudada esta lei. Nas aulas anteriores, eu separei os principais artigos que são importantes os senhores destacar. É importante também entendermos sobre as transferências voluntárias. As transferências voluntárias, elas estão relacionadas àquelas transferências em que a União transfere voluntariamente ao ente da federação, estados ou municípios. E para efeitos didáticos, onde está, professor, as transferências voluntárias? Elas estão previstas no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 25 trata o seguinte: para efeito desta lei complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinada ao Sistema Único de Saúde. E isso são as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal quando trata-se das transferências voluntárias. E o que é importante destacar? Transferência voluntária é tida como uma cooperação em que a União, abre aspas, ajuda financeiramente por transferência voluntária de determinado recurso para a realização de determinada obra ou programa. No entanto, essas transferências voluntárias previstas no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal possuem algumas exigências. Vamos vê-las, todo mundo acompanhando no material. O parágrafo 1º disciplina o seguinte: são exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Primeiro, existência de dotação específica. O que é dotação específica? É a quantidade de dinheiro especificamente voltado, reservado para aquela transferência voluntária. É a existência de dinheiro em caixa para realizar essa transferência. 3. Observância dos dispostos na Constituição Federal. Comprovação por parte do beneficiário de: a linha A, que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, ou seja, o ente que receber a transferência voluntária, ele tem que estar em dia com o pagamento dos seus tributos com a União. Empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, que é o que eu acabei de mencionar. O ente beneficiário receberá uma transferência voluntária se ele estiver quis com os seus tributos, com o pagamento dos seus tributos. B. Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde. Os entes federativos, eles são obrigados a cumprir as suas metas de gasto com a saúde e a educação. Se eventualmente um ente federativo não cumpre com as metas relacionadas à saúde e à educação, ele não poderá receber as transferências voluntárias. E D, previsão orçamentária de contrapartida. Tudo isso está no artigo 25. O que é esta previsão de receita? Previsão orçamentária de contrapartida. O ente ajudará com uma parte dos recursos para o outro ente entrar com outra parte. Ou seja, digamos que o município queira fazer uma obra de uma escola e ela precisa de recursos da União. O município pode ceder o espaço, o terreno,
e com uma parte dos recursos, e a União ingressa com outra parte para realizar a obra. O parágrafo 2º do artigo 25 disciplina o seguinte: é vedada, professor, o que é vedada? É proibido a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. O que isso significa? Não pode dar outra finalidade que foi obtido o recurso para outras finalidades, a não ser aquela inicialmente estabelecida. Eu quero construir um posto de saúde e, ao invés de construir um posto de saúde, eu construo uma praça. Não pode. A transferência voluntária tem que ser investido naquilo que inicialmente foi pactuado, estabelecido entre os entes federativos. Em relação às transferências voluntárias, está previstas no artigo 25. Muita atenção nesse artigo, ok? Muita atenção no artigo 2º, ok? O artigo 2º trata sobre os conceitos fundamentais e o artigo 11 ele trata da receita pública, da arrecadação. Já falei anteriormente que a administração pública não pode gastar mais do que arrecada. E se ela gasta mais do que arrecada, o administrador público responde por esta agressão à lei de responsabilidade fiscal. Dando continuidade, o artigo 14 trata sobre a renúncia de receita. Segundo o artigo 14, a concessão de ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência nos dois exercícios financeiros seguintes, atender o disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos das seguintes condições. Quais são as condições? Primeiro, o que quer dizer o artigo 14, que trata da renúncia da receita? É a possibilidade do ente federativo renunciar uma receita, renunciar o recebimento de determinado imposto. E para ele realizar essa renúncia, ele tem que cumprir algumas exigências que a própria lei estabelece. Vejamos algumas delas, previstas no artigo 14, para os senhores acompanhar em casa. Inciso 1º, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa na receita da lei orçamentária, de que não afetará as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. Em outras palavras, a renúncia de determinada receita não poderá afetar o planejamento realizado para aquele exercício financeiro. Inciso 2. Está acompanhado de medidas de compensação. Ou seja, se a administração pública renuncia, ela tem que compensar de outra forma esta renúncia. Está acompanhado de medidas de compensação no período mencionado por meio de aumento de receita, proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Em outras palavras, a lei de responsabilidade fiscal diz que se eu renuncio uma receita, eu devo obrigatoriamente compensar, aumentar o imposto ou uma contribuição. Eu tenho que tirar o dinheiro de algum lugar para compensar essa renúncia.